E a palavra em si, ela diz que toda palavra ela é proveitosa. Então nós, se parássemos aqui o culto, nós já teríamos ouvido aqui a voz de Deus através da palavra. O Senhor dizendo sobre a necessidade de nós permanecermos naquilo que nós aprendemos desde o princípio. Verso 24 que nós lemos, fala isso, é sobre a necessidade que temos de permanecer naquilo que nós aprendemos. Quando nós pensamos ou falamos no princípio, nós lembramos da igreja primitiva, e Atos, no livro de Atos está registrado no capítulo 2, o verso 42, sobre algo de suma importância para todos nós, e algo que nós não podemos esquecer. A vitória da igreja primitiva, ela está fundamentada aqui pelo menos sobre 3 pilares importantes, e que infelizmente nem todos conseguem praticar nos dias que nós estamos vivendo. Aqui fala no verso 42, a razão da vitória desta igreja. Veja bem, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Segundo, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então nós vemos aqui poderes que davam sustentabilidade à igreja. E hoje muitos crentes descuidam na busca desses pilares ou na prática. Quando nós falamos da perseverança da doutrina, quando nós falamos da comunhão, quando nós falamos da oração, hoje nós estamos vivendo uma escassez de oração. Os irmãos que são mais antigos na fé, eles podem testificar isto, o que eu vou dizer. Tempos atrás, quando se chegava a uma igreja, havia um barulho de oração. Os crentes, ao passo que chegavam ao templo, dobravam os seus joelhos e começavam a falar com Deus, e oravam e buscavam, e Deus atendia as orações. Nós observamos aqui Atos 2, 42, mas quando nós lemos aqui o verso de número 43, diz assim: após esta perseverança na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações, a palavra vem nos dizer que, olha o efeito disto, em cada alma havia o quê? Temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Então, em consequência daquela vida de oração, em consequência de uma vida de comunhão com Deus, daquela vida na presença do Senhor, Deus, por sua vez, estendia a sua mão, e através dos apóstolos havia sinais. Hoje alguém se pergunta: por que não existe mais? Porque nós buscamos menos, não é? Porque quase não se vê batismo no Espírito Santo, porque poucos buscamos o batismo com o Espírito Santo. Parece que a cura divina não está mais acontecendo no meio da igreja. O que está acontecendo? Falta desses princípios. Se a igreja voltar ao método antigo,
vida de oração, vida na presença do Senhor, vida na palavra de Deus, comunhão entre os irmãos, comunhão no sentido vertical e horizontal, nós vamos ver, Deus vai continuar operando sinais, prodígios e maravilhas no meio do povo. João disse aqui: portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. O que é desde o princípio. Na igreja primitiva, vida de oração. Na igreja primitiva, vida de comunhão com Deus. Na igreja primitiva, a igreja ela permanecia na doutrina dos apóstolos, no ensino da palavra. E aqui João está dizendo que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se em vós permaneceu o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. Aí João vem e nos fala no verso 25 sobre uma promessa que ele nos fez, que é a vida eterna. Nós encontramos na Bíblia, irmãos, pelo menos 3.573 promessas. Então são muitas as promessas. Algumas delas já se cumpriram na vida de muitos irmãos, outras ainda vão se cumprir, mas o certo é que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Glória a Deus. E nós queremos pensar com os irmãos sobre apenas 4 promessas nesta noite. São mais de 3.573 promessas, pelo menos que nós encontramos na palavra do Senhor. Mas vamos pensar em 4. Nós falamos na última terça-feira aqui sobre esses aspectos do mundo pecaminoso, que são hostis contra Deus e que têm ganhado espaço, porque o mundo ele está forçando a porta das igrejas. O mundo está adentrando as igrejas, mas nós corremos um grande risco quando nós passamos a ser amantes do mundo. A Bíblia diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então nós falamos aqui sobre esses aspectos pecaminosos. Nós falamos sobre a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. E diz João que não é do Pai, mas do mundo, e o mundo passa com a sua concupiscência. Mas ele diz: mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Vamos permanecer fazendo a vontade do Senhor. Vamos permanecer servindo a Deus de todo o nosso coração. Glória a Deus. A promessa aqui é de vida eterna. E João escreveu no seu Evangelho, capítulo 5, verso 24, João disse: em verdade vos digo, que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Quantos desejam a vida eterna? Glória a Deus. É crer na palavra, é crer em Jesus, é aceitar a palavra, é viver uma vida submissa, submissão à palavra de Deus. E João disse lá que não entrará em condenação, mas ele disse: mas passou da morte para a vida. Glória a Deus. É maravilhoso. Quando nós lemos Daniel, no capítulo de número 12, o verso 2 e o verso 3, está escrito assim: muitos do que dormem no pó da terra. Nós lemos muito isso às vezes nos cultos fúnebres, mas está escrito: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna
e outros para vergonha e desprezo eterno. Mas o nosso assunto aqui é vida eterna. Nós precisamos trabalhar a nossa vida de acordo com a palavra, para que naquele dia possamos receber dele esta vida gloriosa. Se já estivermos partido na ocasião com Cristo, na ocasião do arrebatamento nós vamos ressuscitar em um corpo glorioso para tomar posse desta palavra. Esta palavra cumprir-se-á na vida da igreja. E o verso 3 diz assim: os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas sempre e eternamente. É uma promessa maravilhosa. Glória a Deus. Então nós precisamos, irmãos, nos esforçar para que esta palavra se cumpra na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E eu pontuei aqui, uma das promessas é a promessa da salvação. Glória a Deus, talvez uma das mais lindas promessas. E nós sabemos que o projeto de Deus para o homem ao enviar o seu Filho Jesus ao mundo foi especificamente para resgatar o homem perdido, para salvar o homem. Então nós temos da palavra esta promessa de salvação. O evangelista João, ele escreve no capítulo 3:16, um versículo bastante conhecido, talvez o mais conhecido da Bíblia. João escreve dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, meus amados, o Senhor, Ele se interessa pelo homem, mas é nós que negociamos a nossa fé, negociamos a nossa salvação. Aqui nós temos uma promessa de salvação. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu um presente para nós. Que Ele deu o seu Filho, para a salvação de todo aquele que nele crê. Mas infelizmente nós vemos pessoas negociando a sua salvação, negociando a sua vida com Deus. Mas, meus irmãos, a promessa fora feita pelo Senhor, está aqui registrado na palavra, e nós precisamos abraçar estas promessas maravilhosas. Não negocie a sua salvação, não negocie a sua vida com Deus. Permaneça na palavra, permaneça naquilo que você tem ouvido desde o princípio. Muitas coisas estão mudando. Nós conversamos com alguns irmãos que são mais antigos na fé. A mudança é drástica. As mudanças são grandes. E alguns até não aceitam, né? Quando nós olhamos para alguns anciãos da igreja, como eles acham difícil as mudanças que vêm acontecendo. É o mundo forçando a porta da igreja, o mundo querendo entrar, Deus lá do céu querendo encher a igreja de graça, Deus lá do céu querendo renovar a igreja, Deus lá do céu querendo batizar no Espírito Santo, querendo distribuir dons espirituais à igreja, mas o mundo está forçando a porta, colocando os aspectos pecaminosos na vida de muitas pessoas, e através disso pessoas vão perdendo a essência, perdem a comunhão com Deus, vão achando que tudo está normal.
Glória ao nome de Jesus. Mas, meus amados irmãos, nós precisamos permanecer naquilo que nós aprendemos lá no princípio. Vida de crente é vida de leitura da palavra. Vida de crente é vida de oração. Vida de crente é vida de comunhão com Deus e com os irmãos. Glória ao nome do Senhor. E quando isto acontece, Deus se encarrega de abençoar o seu povo. Glória a Deus. Então nós temos aqui esta promessa maravilhosa, promessa de salvação. 1 Timóteo capítulo 1 e o versículo 15, fala desta promessa. Paulo escreve a Timóteo dizendo: esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para quê? Salvar os pecadores. Aí Paulo abre um parênteses e diz assim: do qual eu sou o principal. E nós podemos fazer nossas as palavras do apóstolo Paulo, que Cristo Jesus veio ao mundo salvar pecadores. Aí nós batemos aqui e dizemos: do qual eu sou o principal. Você deva ser o principal pecador salvo. Nós precisamos, a igreja em si deva fazer suas essas palavras aqui e dizer: eu sou o principal. Nós não podemos negociar a nossa salvação, perder a nossa salvação. Então nós estamos aqui diante desta promessa maravilhosa, promessa de salvação. Um dos perigos da atualidade, como já disse, é quando o mundo passa a amar a igreja, porque com Jesus foi diferente. Jesus disse que o mundo odiou. Nós conhecemos a palavra. E Jesus disse em Mateus capítulo 13, o versículo 13, Jesus disse: olha, e sereis odiado por todos por causa do meu nome. Mas ele diz assim: mas quem perseverar até o fim será salvo. Glória a Deus. Persevere. Vamos perseverar até o fim. Vamos continuar caminhando de posse da palavra. Vamos continuar caminhando orando a Deus. Vamos continuar caminhando, vivendo uma vida em submissão à palavra de Deus, na orientação do Espírito de Deus. Para quê? Para que no final possamos herdar, receber esta salvação gloriosa. É condicional. Não é aquela questão que muitos dizem: uma vez salvo, salvo para sempre. Não, eu já aceitei Jesus, eu já desci as águas, eu já recebi o Espírito Santo, então já tem garantida a minha salvação, eu posso viver agora de qualquer maneira. Negativo. É condicional. Jesus está falando aqui sobre uma condição, em Mateus capítulo 13, Jesus está dizendo aqui que é condicional. É necessário o quê? É necessário perseverança. Não adianta nada eu caminhar um pouco e parar, mudar o meu roteiro espiritual. Não, eu preciso ir até o fim, eu preciso ser perseverante, porque no final eu vou receber de Jesus. Glória a Deus. Vamos ser perseverantes, meus amados? É condicional, a bênção de Deus aqui é condicional na vida do ser humano. Mas existem pessoas que infelizmente querem viver lá fora, mas querem viver aqui dentro. Não é? Um pé no mundo, um pé na igreja. Aqui na igreja cantamos, louvamos a Deus, mas lá fora nós cantamos outras músicas que não adoram a Deus, que não agradam a Deus. Aqui a nossa prática é para louvar e exaltar o nome do Senhor, mas lá fora nós temos práticas que não têm respaldo bíblico. Não tem como. Jesus disse que é impossível
agradar a dois senhores, servir a dois senhores, porque nós vamos agradar um e aborrecer o outro. Então, meus amados, o nosso compromisso é com Cristo. O nosso compromisso é com o Senhor. O nosso compromisso é com a palavra de Deus. Glória a Jesus. Promessa de salvação. Esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Romanos capítulo 10, o versículo 13, diz assim: porque todo aquele, olha a outra condição, a salvação é condicional, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como já dissemos, é impossível servir a dois senhores. Então, se eu invoco a Deus, mas eu estou servindo também o mundo, alguma coisa está fora do lugar, não é? Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então aqui nós estamos diante de uma promessa de salvação, mas que é condicional. Não temos como nós andar de mão dadas com o mundo, fazendo tudo que o mundo faz, praticando tudo que o mundo pratica, vivendo segundo o curso desse mundo, vivendo segundo a vontade da carne e dos pensamentos. Quando Paulo escreve aos Romanos, ele fala sobre isso, que não há condenação para os que estão em Cristo. Não existe condenação para os que estão servindo a Jesus, que andam no Espírito, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então nós vemos aqui, Paulo escrevendo aos Romanos, e também nos dá aqui uma condição para a salvação, para sermos salvos. A condenação que Paulo está dizendo aos Romanos capítulo 8, é para aqueles que têm compromisso com o céu, com o Senhor, compromisso com a palavra, aqueles que procuram viver vida espiritual, vida no Espírito, porque Paulo diz ali que a inclinação da carne é o que? É morte. Glória a Deus. Mas os que se inclinam para as coisas do Espírito é vida e paz. E quando nós lemos Gálatas capítulo 6, nós vamos ler ali sobre o fruto do Espírito e sobre as obras da carne. Paulo diz que as obras da carne são manifestas. E ele traz ali uma lista de obras. E quando nós olhamos para a igreja, para o povo, nós vemos com os nossos olhos físicos mesmos, carnais, é possível a gente ver alguém vivendo segundo o curso deste mundo. Mas o apóstolo está dizendo sobre a necessidade que nós temos, que eu tenho e que você tem, de nós nos inclinarmos para as coisas do Espírito, buscarmos as coisas que são de cima. Glória a Deus. A inclinação da carne é morte. Agora, se nós queremos vida com Deus, vida no Espírito, nós precisamos buscar as coisas que são do Senhor. Glória a Deus. Segunda promessa, irmãos, que anotei aqui, dentre tantas promessas que nós temos na Bíblia, nós temos aqui uma segunda promessa, a promessa de vida abundante. Glória a Deus. Provérbios capítulo 21, verso 5 diz: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba em miséria. Aquele que semeia pouco também colherá pouco, mas o que semeia com fartura também colherá fartamente. Vamos ler Jeremias capítulo 33, o versículo de número 6. Glória a Deus. Jeremias 33, versículo 6. Promessa de vida
abundante. Glória a Deus. Olha bem o que diz a palavra. Jeremias 33:6 diz assim: eis que eu vos farei vir sobre ela saúde, cura, e os sarareis, e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade. Nós vivemos debaixo das promessas de Deus. A promessa do Senhor para nós, irmãos, é promessa de vida saudável, é promessa de saúde, é promessa de cura. O Senhor está dizendo: olha, eu vou enviar abundância de paz. Muitos estão buscando paz nas coisas do mundo, nos prazeres do mundo, mas a Bíblia está dizendo que o mundo passa e a sua consciência, mas o que permanece na presença do Senhor, este será vitorioso. Jesus disse: a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Aqui nós estamos diante de uma promessa de Deus. Ele está nos prometendo aqui vida abundante, paz abundante. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós pensamos na parábola do rico e do Lázaro, nós vemos que aquele homem rico não temia Deus, não servia a Deus. Ele tinha aparentemente uma boa vida na terra. E o mendigo que vivia à sua porta, os cães vinham lamber as suas chagas, mas ele tinha vida com Deus. Era pobre, era um mendigo, mas tinha vida com Deus. E a palavra diz ali que ambos morreram. Morreu o pobre mendigo e morreu também o rico. Diz a palavra que o mendigo foi levado para o seio de Abraão, lugar de descanso. O rico, por sua vez, não porque era rico, mas porque não era temente a Deus, foi sepultado e foi para o Seol, ou para o Hades, que é lugar de tormenta. E diz o texto que aquele rico ergueu os seus olhos, estando ele em tormenta, e ele viu a Lázaro, que estava no seio de Abraão, sendo consolado. Aqui está a diferença, irmãos. Nós sofremos para termos uma vida com Deus. Nós sofremos para vivermos uma vida espiritual. É necessário renúncia. Nós renunciamos muitas coisas. Renunciamos os prazeres que o mundo nos oferece, que a vida nos oferece. Nós renunciamos isso por causa de Cristo, por causa da palavra. Mas no fim haverá uma recompensa. Lá estava Lázaro no seio de Abraão sendo consolado. Viveu uma vida digna diante do Senhor, viveu uma vida na presença de Deus, viveu uma vida ofertando a Deus o seu culto, a sua gratidão, a sua adoração. Estava consolado. E agora aquele homem rico, em tormentas, ergue os seus olhos e ele viu Lázaro no seio de Abraão. E agora, tarde demais, ele levanta a sua voz e clama ao pai Abraão, dizendo: pai Abraão, tem misericórdia de mim, porque eu estou aqui atormentado nessas chamas. Manda Lázaro molhar o seu dedo mínimo e vir aqui refrescar a minha língua. Veja que situação. Mas é consequência de uma escolha. Aquele homem escolheu aquele caminho. E nós estamos aqui diante de uma promessa de vida eterna, uma promessa de salvação, uma promessa de vida abundante, mas a escolha é pessoal. Eu só vou viver isso se eu escolher viver isso. O Senhor Deus não vai me obrigar e nem vai te obrigar. O Lázaro consolado porque ele escolheu viver na presença de Deus. O rico sendo atormentado porque ele viveu uma vida natural neste mundo sem conhecer a Deus.
ele não dedicou a sua vida ao Senhor. E aí o pai Abraão disse, ainda o chamou de filho, dizendo: olha, é impossível de que alguém que está aqui desça aí. É impossível que alguém daí suba até aqui, porque há diante de nós, entre nós, um grande abismo que nos separa. Mas aquele homem da parábola ali, ele continuou insistindo com o pai Abraão. Disse: pai Abraão, então o senhor faz o seguinte: eu tenho na terra 5 irmãos, mande que um dos mortos vá até lá onde eles estão e fala para eles, para que eles não venham para este lugar onde eu estou. E o pai Abraão disse: olha, ainda que um dos mortos fosse lá, não vai resolver. Aí ele faz menção de quê? Ele disse: lá tem Moisés, lá tem os profetas, ouça-nos. Olha aqui, Moisés, o Pentateuco, os profetas, está aqui na palavra, ouça-nos. Então, meus irmãos, é uma questão de escolha. Você quer ter uma vida abundante? A escolha é pessoal, nós escolhemos. Não, eu quero servir a Deus. Um dia colocaram taças cheias de vinhos diante dos filhos de me ajuda aí, Jonadab. Colocaram taças cheias de vinhos diante dos filhos de Jonadab. E disse: olha, bebei vinho. E os filhos de Jonadab, que tinham compromisso com Deus, que foram instruídos pela palavra, que resolveram permanecer naquilo que eles aprenderam, eles responderam dizendo: olha, não beberemos vinho nem bebida forte, porque o nosso pai Jonadab, ele nos disse: olha, nunca bebereis vinho ou bebida forte. Eles rejeitaram. Então a escolha, irmãos, ela é pessoal, é você que escolhe, sou eu que escolho. Sou eu que escolho ter uma vida na presença de Deus. Sou eu que escolho esta vida que vai me dar uma garantia de salvação. Sou eu que vou escolher esta vida de promessa de Deus, de vida abundante. A escolha é minha, a escolha é tua, é pessoal. Glória a Deus. Vamos fazer a escolha certa, meus irmãos. Vamos ler ainda Efésios capítulo 3, o versículo 20. Carta aos Efésios 3, verso 20. Falando aqui de vida, de promessa de vida abundante. Olha que diz aqui o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Éfeso. Ele diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Quem é Ele? É o nosso Senhor, é Jeová. Ele é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que você pede. Você está pedindo pouco, Deus pode fazer mais. Ah, eu já pedi muita coisa, eu já pedi bênção, já pedi prosperidade. Peça mais, Deus pode fazer mais na tua vida. Deus pode te dar mais. Ele tem vida abundante para nos conceder. Diz aqui que Ele pode muito mais abundantemente, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Glória a Deus. Nosso Deus não é limitado. Nós somos limitados, somos cheios de limitações. Qualquer obstáculo nos param. Qualquer barreira nos faz parar a nossa caminhada, a nossa trajetória de fé. Mas o Senhor não tem limites para Deus. Quando nós lemos Isaías 43, nós vamos ver a palavra do Senhor nos dizendo, o Senhor Deus dizendo no versículo de número 13: ainda antes que houvesse dia eu sou,
e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. E ele diz assim: operando eu, quem impedirá? Deus quer operar na tua vida, Deus quer agir na tua vida. Deus tem promessas de vida abundante para você e a sua família. O que você precisa fazer? Se entregar na presença do Senhor, estar na presença de Deus, viver Atos 2:42, vida permanente na palavra, vida de oração, vida de comunhão com o céu, vida de comunhão com a igreja. Aí os sinais de Deus, eles vão acontecerem na tua casa, na tua família. Glória a Deus. Promessa de salvação, promessa de vida abundante. Terceira promessa, promessa de paz. Talvez o versículo mais conhecido do Evangelho de João, depois de João 3,16, seja esse, João 16:33. Muito conhecido, muito recitado na igreja, quando o Senhor Jesus reúne com os seus discípulos, diz assim: olha, eu tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. Aí ele fala assim: no mundo tereis aflições. Aí Jesus diz: mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Para que Jesus venceu? Para nos dar vitória. Para que Ele venceu? Para que eu e você fosse vencedor. Para que nós fôssemos vencedores. No mundo é aflição, faz parte. Alguém diz assim: vem para a igreja, Deus vai resolver os seus problemas. Resolve, é lógico. Mas nós não estamos livres dos problemas. Nós não estamos livres das aflições que o mundo oferece ao ser humano. Mas existe um diferencial: nós temos Jesus para nos garantir vitória. Nós temos Cristo no nosso barco, e Ele é poderoso para acalmar as tempestades da vida. Os ventos da vida se levantam, balança o nosso barco, quer fazer o nosso barco naufragar, mas a Bíblia diz que com Ele no barco, tudo vai muito bem. Porque quando Jesus chega, Ele acalma a tempestade. Pessoas vivendo tempestades na família, tempestade na vida conjugal, tempestade com os filhos. E pessoas às vezes nos procuram e falam: não sei o que fazer, pastor. A minha vida é uma luta, os problemas são grandes, eu estou passando por um grande vento. Vai glorificando a Deus, o vento vai passar. Quando nós clamamos por Jesus, Ele vai ordenar e haverá calmaria. Lembra da tempestade? Os discípulos pelejando para remar, o vento soprava forte, as ondas se levantavam. Jesus estava no barco, estava dormindo, descansando, e eles acordaram: mestre, acorda, não se te dá que pereçamos? Jesus olhou e ordenou: vento, acalma-te, mar, aquieta-te. E a Bíblia diz o quê? Houve bonança. Se a sua vida estiver agitada, se o mar da tua vida estiver agitado, se os ventos estão soprando forte contra a tua casa, a tua família, o teu casamento, a tua empresa, os teus negócios, o teu trabalho, não se preocupe, nós temos uma promessa de paz. Jesus disse: isso aí faz parte das aflições da vida, mas Ele está dizendo para você nesta noite: tenha bom ânimo, eu venci o mundo. A promessa de Jesus é promessa de paz para a igreja. Isaías capítulo 26, o verso 3 diz assim: tu, Senhor, guardará em paz aquele cujo propósito está firme em ti, porque confia em ti. Deus conhece o teu coração, e Ele vai te guardar em paz.
Glória a Deus, eu quero ministrar esta palavra no teu coração. Haverá paz na tua casa, haverá paz na vida da tua família. Eu profetizo paz no teu casamento, eu profetizo paz no relacionamento familiar. Haverá paz. A promessa do Senhor é promessa de paz. Receba da parte do Senhor nesta noite. Promessa de paz. Quando Ele chega, Ele muda a situação. Quando Jesus chega, irmãos, Ele muda a situação. Pastor, mas eu já sou crente, não tem problema. Mas às vezes não é o momento, Ele ainda não chegou, porque não é o momento dEle agir na tua vida. Ah, pastor, estou vivendo um momento de falta de paz. Fique tranquilo, a paz de Cristo está chegando. Ela vai inundar a tua vida, a tua casa. Ela vai encher o teu coração, e você terá suas forças renovadas pelo poder da palavra de Deus. Promessa de salvação, promessa de vida abundante, promessa de paz. Glória a Deus. O Salmo 119, verso 165 diz assim: os que amam a tua lei desfrutam a paz. E diz mais: e não há nada que os faça tropeçar. Veja que palavra maravilhosa, irmãos. Os que amam a tua lei, glória a Deus, desfrutam a paz, e não há nada que os faça tropeçar. Glória a Deus. Conversei com uma pessoa um dia, disse: pastor, eu estou vivendo uma grande luta, mas diz assim: mas eu estou em paz com Deus. Isso é lindo, não é? Você na luta, mas ter paz no coração, ter a certeza da vitória, ter a certeza da bênção, ter a certeza da presença de Deus na vida. Glória a Deus. Os que amam a tua lei, os que perseveram na doutrina dos apóstolos, os que praticam a palavra, diz aqui a palavra, que eles vão desfrutar paz, e nada os fará tropeçar. Glória a Deus. A quarta promessa que anotei aqui, a promessa de provisão. Promessa de provisão. Podemos estar vivendo momentos de escassez, mas Deus tem uma promessa de provisão para nós. Deus cuida de nós. Deus cuida da nossa vida. A nossa vida, ela está nas mãos do Senhor. E o salmista, no Salmo 37, 25, ele nos conta um testemunho aqui maravilhoso. O que o salmista diz? Ele diz assim: olha, eu fui moço, mas ele diz: e agora eu sou velho. Já tinha vivido uma vida, né? Sou moço, em outras palavras, e agora estou com os meus cabelos brancos. Eu envelheci. Mas ele conta algo maravilhoso aqui, irmãos. Ele fala da provisão de Deus. Ele disse: eu fui moço e agora sou velho. Mas ele diz assim: mas eu nunca vi desamparado um justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Então nós temos na palavra de Deus esta promessa de provisão. O salmista, no Salmo 3, o versículo 5, ele diz assim: eu deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Nós estamos na mão de Deus. Você está nas mãos do Senhor. Glória a Deus. Quando você não consegue vencer a luta, caminhar mais, Deus vai te conduzindo pelas suas mãos. Deus vai te levando, Ele vai te conduzindo. Aí você olha para trás e diz assim: não sei como eu passei essa luta, não sei como eu cheguei aqui. Foi o Senhor que te trouxe.
Aleluia. Você está aqui porque o Senhor te trouxe. Você está vivendo ainda a sua vida de fé e comunhão com Deus, é porque o Senhor te trouxe até aqui. Glória a Deus. E aquele que nos trouxe até aqui, Ele é fiel para continuar nos conduzindo até o arrebatamento da igreja. Glória a Deus. Então nós temos esta promessa. Salmo 23 fala disso. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ali o salmista fala do descanso. Ele fala de águas puras, águas limpas, pastos verdejantes. É o que o Senhor tem preparado para nós. Em Lucas capítulo 11, versículo 13, o Senhor Jesus, Ele diz: olha, se vós sendo mau, saber das boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Glória, Deus tem vitória para nos dar, Deus tem bênção para a igreja, Deus tem bênção para esta cidade. Glória ao nome do Senhor. E a igreja, irmãos, através da igreja, Deus abençoa a cidade. Através de você, Deus vai abençoar a empresa que você trabalha, Deus vai abençoar o colégio que você estuda. Através da igreja, Deus abençoa o nosso município, Deus abençoa o estado. Aonde tem um crente compromissado com a palavra de Deus, ele se torna canal de bênção no ambiente onde ele está. Então você é bênção de Deus. Promessa de provisão. Aleluia. Acho que o microfone falou assim: está na hora de parar. Então, meus irmãos, 4 promessas e nós encerramos aqui. Mas vamos permanecer no que diz a palavra de Deus. Vamos fazer cumprir na nossa vida Atos 2:42. E aí nós vamos tomar posse dessas promessas maravilhosas. Glória ao nome do Senhor Jesus. Nós vamos encerrar. Vamos ouvir as crianças. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome